meu interior. Meu interior. Eu poderia ficar a vida inteira ouvindo a sua voz. Não consegui, não consegui, não consegui.
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o poder da palavra de Deus. Então o título da nossa mensagem hoje é O Poder da Palavra. Vamos ler em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, por si só, ela é poderosa. A gente viu aqui o poder da palavra de Deus. Agora, é importante a gente frisar que não existe mágica. Muitas vezes eu vejo as pessoas usando a palavra de Deus como se fosse uma coisa mágica, né? Como uma varinha de condão. E não é esse o sentido verdadeiro desse texto. Esse texto aqui, ele está dizendo do poder da palavra, mas do poder da palavra de Deus, não da minha palavra e nem de eu proferir a palavra de Deus em determinadas situações. Esse texto, ele fala, no começo dele, sobre a relação do povo de Israel com Deus na passagem do Egito para Canaã, nos 40 anos do deserto. E aí então, o escritor aos Hebreus, ele vem e fala esta palavra. Por quê? A palavra de Deus, ela é poderosa, mas ela precisa de duas situações. Ela precisa de dois ingredientes para ela funcionar na minha vida. Eu posso dizer até três. O primeiro ingrediente é a fé. Eu preciso de receber a palavra de Deus com fé. Se eu não tiver fé, eu não vou... A palavra de Deus não vai ter efeito na minha vida. Então, ou seja, a eficácia e o poder da palavra de Deus depende da minha fé. Vamos ver o versículo 2 desse texto de Hebreus 4. Olha o que diz. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, o autor diz o seguinte: a mesma palavra foi pregada para os antigos, aqueles que estavam no deserto. Ele está se referindo àqueles que estavam no deserto. A mesma palavra foram pregada para ele, foi pregada para eles e para nós. Só que eles não tinham o tempero da fé. Eles não receberam a palavra com fé. E qual é a fé? Aquela promessa que Deus fez para eles quando eles saíram do Egito. Por quê? Porque eles saíram do Egito com uma promessa. Deus falou para eles que eles iriam sair do Egito e iam para Canaã. Só que o autor aos Hebreus diz que eles não creram. E se você ler outros textos da Bíblia, você também vai chegar a essa conclusão. Eles não creram. Eles, em alguns momentos, eles foram incrédulos. Eles não receberam aquela palavra com fé. Eu me arrisco a dizer que eles foram muito atrás de Moisés. Eles confiaram mais em Moisés e na situação, porque chegou num ponto lá no Egito que não tinha mais o que fazer. A situação deles a cada dia piorava. Então eles confiaram muito em Moisés. E quando acontecia alguma coisa, eles iam questionar Moisés. Mas aí o autor diz que eles receberam a mesma palavra que nós. Só que para eles não funcionou. Por quê? Eles não chegaram ao destino. E aí vem o outro ingrediente, que é o quê? A obediência. Eles foram desobedientes. Por quê? Quando você não recebe a palavra com fé, automaticamente você
vai desobedecer. Então eles foram desobedientes. Por quê? À medida que eles foram tendo problemas no caminho, eles começaram a murmurar, a blasfemar, a dizer para Moisés: cadê? Deus disse que nos tiraria do Egito para nos levar até a terra de Canaã. Então, dois ingredientes: obediência e fé. Porque a palavra de Deus ela é muito poderosa. Mas se ela tem poder para penetrar no coração, na alma, ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra fundo. Só que tem um problema. Ela só vai fazer o efeito que Deus quer, que Deus espera que ela faça, se ela for recebida com fé e com obediência. Porque senão vai acontecer o contrário. Agora, outra situação que eu queria dizer era a expectativa do povo de Israel. Porque Deus prometeu Canaã, mas eles ficaram olhando muito para Canaã terrena. E hoje nós entendemos que a Canaã terrena era só uma figura daquilo que Deus tinha preparado. Por quê? A Canaã de Deus não é aquela Canaã que a gente conhece lá hoje, que é Israel hoje. Ela era uma promessa, mas era uma promessa aqui, mas ela não era um fim em si mesmo. Mas eles aceitaram aquilo como fim. É como a gente, quando a gente está desempregado, muitas vezes a pessoa fala: se Deus me arrumasse um emprego, os meus problemas acabariam. E eles não acabam, a gente sabe que isso não é verdade. Se Deus me curar dessa enfermidade, eu seria feliz. Aí a pessoa é curada daquela enfermidade, mas aí ela fica desempregada. Aí ela fala: puxa vida, eu fui curado, mas estou desempregado, de que vai me adiantar? Por quê? Porque ela determina aquilo que vai torná-la feliz. E aqui o escritor nos orienta a esperarmos de Deus não aquilo que os nossos olhos veem, mas o invisível. E outra coisa, né, quando a gente fala da desobediência, quando eu sou desobediente, quando eu não recebo a palavra de Deus com obediência, quer ver o versículo 6, o que diz? 4:6. Visto, pois, que resta que alguns entrarão nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Então eles não entraram na terra, não foi porque Deus voltou atrás ou Deus enganou eles, mas é porque eles se enganaram. Eles saíram do Egito dizendo que acreditavam em Deus, mas quando eles tiveram problemas no começo, no caminho, eles pecaram e blasfemaram contra Deus. Então, a gente chega à seguinte conclusão: a palavra de Deus é poderosa? Ela é. Ela é. Só que eu preciso de entender como que eu vou receber ela. Porque ela é poderosa para discernir os pensamentos, diz aqui. Ou seja, quando ela é introduzida na minha vida, ela vai discernir o que eu sinto, o que eu penso, até que ponto vai a minha obediência, se eu realmente estou recebendo aquela palavra com fé. Porque se eu não recebi aquela palavra com fé, e com fé não é só acreditar que Deus vai fazer as coisas. É fé, é você se lançar nos braços do Pai e deixar Ele fazer a obra. E parar de pensar que Deus ele vai cuidar só das coisas dessa vida aqui e que tudo vai dar certo agora porque Deus vai fazer tudo e eu vou conseguir emprego, e eu vou comprar carro, e eu vou comprar casa. Não é nada disso. Aqui nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas muito elevadas. E aí a palavra, quando ela penetrar na minha alma e no meu coração, ela vai discernir, ou seja, ela vai esquadrinhar no meu coração, ela vai olhar os quatro cantos do meu coração e ver se realmente o meu coração está voltado, está disposto a crer e a obedecer a Deus. Por isso que muitas vezes algumas pessoas olham para o outro e falam: poxa, por que aquele irmão ele é uma bênção e coisa e tal? Por quê? Porque o coração da gente, a forma que a gente recebe a palavra de Deus, é que vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas as coisas que nós queremos falar é de coisas espirituais.
E ele fala aqui que aquele povo não chegou no descanso. Eles ficaram todos pelo deserto. E aqui está falando que Deus está preparando o descanso. E hoje, muitos de nós, quando nós falamos desse descanso, muitos olham só para o céu, que é o futuro, a eternidade. Não. Esse descanso é Jesus Cristo. Quando eu recebo a palavra, quando a palavra esquadrinha meu coração e ela encontra fé, encontra obediência, esse descanso ele já entra na minha vida. Eu já vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ter paz no meu coração. Eu vou ter a graça de Deus. Eu vou entender o que é a graça de Deus na minha vida. Então eu vou ter uma vida de paz. Mas é uma paz que independe do que está acontecendo fora de mim. Por exemplo, o mundo está caindo ao meu redor, eu fico triste, eu fico chocado, eu fico abatido. Mas isso não tira a minha paz. Por quê? Eu tenho um relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus, ela entra no meu coração, ela penetra, e ela então não volta vazia para Deus. Por quê? Porque ela encontrou fé. Ela é viva. Ela é uma palavra viva, ela não é uma palavra morta que eu leio e acabou. Ela é viva. Quando eu leio a palavra de Deus, eu absorvo ela no meu espírito, aí então Deus vai fazer a obra na minha vida. Então nós temos que deixar de ser imediatistas e achar que o que Deus precisa fazer na minha vida são coisas materiais. Não, o que Deus precisa fazer na minha vida é transformar a minha alma, transformar o meu espírito. Mas a palavra de Deus não faz isso sozinha. Eu preciso de abrir o meu coração, eu preciso de ter fé, eu preciso estar disposto a obedecer a Deus. E aí então, essa eficácia, esse poder da palavra, ele vai causar efeito na minha vida. É isso que nós precisamos buscar de Deus. Tá? Então, muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, não, irmão, eu vou profetizar sobre a tua vida e isso vai acontecer. As coisas não são assim. Muitas vezes você pega aquele versículo do vale de ossos secos e vou dizer, não, eu vou profetizar. Sim, nós temos que profetizar, mas profetizar com convicção, com fé e com a ordem, com o toque do Espírito Santo. Não é porque me disseram que se eu profetizar e eu achar que eu vou fazer igual o profeta fez e as coisas vão acontecer. Não é. Eu preciso estar muito bem conectado com Deus, para que Deus me dê a palavra certa para falar na hora certa para que as coisas aconteçam. Amém? Então, vamos ficar por aqui. Eu espero que essa palavra possa entrar no seu coração e eu queria convidá-lo a ler novamente esse texto, procurar as referências, né, a cadeia de referências desse texto, desse versículo, e que você tenha fé, que você possa obedecer a palavra e que a sua expectativa com relação à palavra e com aquilo que Deus vai fazer, ela seja voltada às coisas espirituais, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Obrigado por você nos assistir. E se essa palavra foi boa para você, se ela foi edificante, que você compartilhe ela pelo menos com uma pessoa, tá bom? Para que essa pessoa seja edificada. Nós agradecemos, dá um joinha pra gente, tá bom? Muito obrigado. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente.